Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018. Estamos com o alimento diário dessa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. Nós estamos na semana 6, a sexta semana, com o tema Muito Mais Seremos Salvos pela Sua Vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube já começar a indicar os vídeos por assunto para outras pessoas. Também ore ao Senhor para que Ele te revele, Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te mostrar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 23. Ó Senhor Jesus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Senhor Jesus, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração, Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Título de hoje: Justificados pela obra de Cristo. Ó Senhor Jesus, como temos visto, fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo, quando éramos seus inimigos. Portanto, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos abrir um pequeno parêntese para explicarmos isso. E quando falarmos de Romanos 8, explicaremos melhor. Em Gênesis 3:24, temos o triplo requisito de Deus, necessário para o acesso à árvore da vida: justiça, santidade e glória. Senhor Jesus. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. A justiça é representada pela espada, a santidade pela chama da espada flamejante e a glória pelos querubins. E de acordo com Romanos, essa também é a ordem em que experimentamos a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação está relacionada com o Espírito, a santificação com a alma e a glorificação com o corpo. Ó Senhor Jesus, já que a vida de Cristo entrou em nós, vejamos o que ela realiza em nós. Romanos 8:10 afirma: se porém Cristo está em vós, o Espírito é vida por causa da justiça. No momento em que Cristo entrou em nós, nosso espírito se tornou vida, devido ao que ele realizou por nós no aspecto objetivo. Isso é justificação. Quando ele entra em nós, nosso espírito amortecido revive. Somos justificados diante de Deus e podemos clamar: Abba, Pai. Ó Senhor Jesus. O primeiro passo da justificação é a vivificação do Espírito. Isto é, nosso Espírito recebeu vida. Quando Romanos 8:10 diz que o Espírito é vida por causa da justiça, refere-se ao Espírito humano. O segundo passo está no versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A palavra pendor no grego é mente. Portanto, a expressão é a mente da carne. A mente é a parte principal da alma. Logo, esse versículo significa que a mente fixada na carne resulta em morte, mas a mente fixada no Espírito é vida e paz, ou seja, a alma também recebe vida. Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o versículo 11, a parte B de Romanos 8 diz: esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso quer dizer
que o Espírito de Deus que habita em nós satura todo o nosso ser com a vida divina, dando vida a nosso corpo mortal, para que cumpra a sua vontade. Então, a salvação completa de Deus é vida no Espírito, justificação, vida na alma, santificação e vida no corpo, glorificação. Como a Bíblia é coerente! Esse é o plano de Deus. Ele nos quer justificar, santificar e glorificar. Essa é a razão pela qual estamos na igreja hoje, pela qual servimos e pregamos o Evangelho. Deus quer conduzir muitos filhos à glória. Vamos assumir o compromisso diante de Deus de nos multiplicar, levando esse Evangelho às pessoas. A fé do Evangelho não pode ficar só para nós. Ó Senhor Jesus! Agora vejamos a santificação, que inclui também a transformação e a conformação. Romanos 6, versículo 19, a parte B, afirma que assim como oferecemos os membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora devemos oferecê-los para servir à justiça, para a santificação. Aqui há um contraste entre passado e presente. Já o versículo 22 de Romanos 6 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A santificação tem dois aspectos: o posicional, objetivo, e o disposicional, subjetivo. O aspecto objetivo ocorre fora de nós, refere-se à posição. O subjetivo ocorre dentro de nós, refere-se a quem somos, a nossa disposição. No livro de Romanos, o único aspecto abordado na questão da santificação é o subjetivo, disposicional, pela vida e pelo Espírito. Ó Senhor Jesus! Leamos 1 Tessalonicenses 5,23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos que o plano de Deus para nós é a santificação, que significa Deus nos saturar de sua vida e natureza. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que somos participantes da natureza divina, isto é, temos a vida divina, o DNA de Deus, a genética divina, Senhor Jesus. Genótipo é a característica genética de um indivíduo, herdada dos pais. Fenótipo são suas características visíveis, resultado da mescla do genótipo com o ambiente em que ele foi criado. Por exemplo, o Brasil é considerado o país do futebol. Já os chineses geralmente são bons jogadores de futebol. Porém, se criarmos um bebê chinês no Brasil, ele poderá ser influenciado pelo ambiente e se tornar um ótimo jogador de futebol. Louvado seja o Senhor, pois temos o genótipo de Deus. Herdamos de nosso Pai Celestial todas as suas características. Mas não apenas isso. Deus nos deu a vida da igreja, um ambiente que influencia nosso fenótipo. As pessoas entram em nosso meio e reconhecem que há algo especial. Ó Senhor Jesus! Jovem, é um privilégio nascer, crescer e viver na vida da igreja. Você tem o genótipo e o fenótipo de Deus. Dessa maneira, o Deus da paz pode santificá-lo em tudo, ou seja, por inteiro, não deixando de fora nenhuma parte. Ele quer saturar todo o seu ser de sua vida e natureza, para que seu espírito, alma e corpo sejam íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Essa é a santificação que Deus quer efetuar em você. Ó Senhor Jesus! Em Romanos capítulo 1, versículo 4, na parte A, vemos que Cristo foi designado Filho de Deus com poder
segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Paulo aqui não está falando do Espírito Santo, mas do Espírito de santidade, a essência divina do homem Jesus. Aquele homem tinha a natureza divina e a natureza humana, e Deus quer fazer o mesmo conosco. Romanos 5:10, a parte B, diz que seremos salvos pela sua vida. Isso é santificação. Sua vida nos salva, nos satura, nos enche. E no versículo 17 lemos: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, outra vez temos a expressão muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinemos em vida. Quanto mais somos santificados e crescemos na vida e na natureza de Deus, mais reinamos. Que privilégio! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O objetivo de Deus é trabalhar a sua vida divina para dentro de nós. Ó Senhor Jesus, santificando cada parte do nosso ser, modificando, nos tornando como Ele é, como o próprio Senhor foi. Ó Senhor Jesus, um ser humano cheio de virtudes elevadas, que queria cumprir o propósito de Deus. E Ele fala para nós aqui, antes de a gente servir ao pecado, o que o nosso corpo, a nossa cabeça dava vontade de fazer, a gente queria logo fazer, queria logo botar em prática, Senhor Jesus. A gente vivia como escravo, buscando todas essas coisas para satisfazer o desejo da nossa mente, o desejo da nossa carne. Ó Senhor Jesus. E Ele fala aqui, mostrando nos versículos que a gente leu, que hoje a gente também precisa nos oferecer, oferecer todo o nosso ser, o quê? Para praticar a vontade de Deus, ó Senhor Jesus. Assim como a nossa carne tinha o desejo de pecar ali, e a gente fazer isso sem nem pensar direito, hoje nós precisamos oferecer o nosso corpo da mesma forma ali para o Senhor. A gente servir o Senhor, ter esse desejo de tocar no Senhor, de buscar o Senhor, de fazer sua vontade. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer, que nós tenhamos a mesma disposição. Se nós éramos muito dispostos a ficar sempre buscando aquilo que a gente queria, hoje nós também precisamos buscar servir o Senhor, buscar sempre fazer aquilo que o Senhor quer. Hoje a maioria dos cristãos não quer servir o Senhor, ele quer ser servido, ele quer ouvir uma boa palavra, uma boa mensagem, quer ser consolado, quer ser encorajado, e aí acaba por aí. Mas nós precisamos viver no Senhor, expressar o Senhor onde nós estivermos, no nosso trabalho, na vizinhança, na escola, onde quer que a gente for, nós precisamos ser esses que estão ali com aquele desejo de levar o Senhor para as pessoas, de expressar Cristo, dia a dia, entregar o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa presença, onde a gente estiver, que nós estejamos ali expressando o Senhor, fazendo a vontade dEle, levando esse Evangelho. Ó Senhor Jesus, sendo os multiplicadores da vida de Deus. E Ele toca aqui, aqui em Romanos, Ele toca aqui da questão do triplo requisito de Deus, Senhor Jesus, da justificação, a santificação e a glorificação, que foi aquilo ali que, quando Deus fechou ali o jardim do Éden, ali, Ele colocou ali um querubim com uma espada flamejante, para guardar ali a entrada, para que o homem não tocasse na árvore da vida, para que o homem não recebesse ali a vida de Deus, totalmente ali sujo pelo pecado. E Cristo veio ali cumprindo esses 3 requisitos, e aqui em Romanos também toca da mesma forma. Ó Senhor Jesus, a justiça, a santidade e a glória de Deus, representadas pelo querubim, pela espada, em primeiro lugar pela espada, depois pela chama, a parte flamejante da espada, e depois o querubim, Senhor Jesus, mostrando para a gente que primeiro acontece a justificação, e ela é feita no nosso espírito, quando nós cremos na obra do Senhor. O primeiro lugar a ser salvo dentro de nós é o nosso espírito. Então o nosso espírito humano passa a conter o Espírito de Deus, Senhor Jesus. E aí agora, através dessa vida de Deus que está dentro de nós, por nós cremos no Senhor, os justos requisitos de Deus terem sido cumpridos, então precisa acontecer em nós um processo de santificação, que ele vai se dar na nossa alma, tomando ali a nossa mente. A gente pensava nas coisas da terra, agora precisa pensar nas coisas celestiais.
né, tocando na vontade do Senhor. Né? Antes nosso espírito estava morto, mas agora ele está vivo. Né? Senhor Jesus, foi vivificado pelo Senhor e agora a nossa alma precisa também tocar nessa vida, precisa viver por essa vida, e aí precisa de nós uma santificação disposicional. Nós precisamos nos dispor, né, a mudar a nossa mente, a colocar na nossa mente, né, no nosso viver, né, buscar receber aquilo que vem do Senhor, para que a nossa alma também ganhe a vida de Deus, né, e nós tenhamos essa disposição de buscar o Senhor. Não ser aqueles apenas que querem ficar ouvindo uma boa palavra, né, quietinho no seu canto, mas ser aqueles que querem uma palavra para ter um viver, né, que expressa a vontade de Deus, né, que mostra ali os atributos de Deus e cumpre a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! E o resultado é a gente receber a glorificação no nosso corpo, né? É expressar a glória de Deus, né? A própria vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! É isso que o Senhor ele quer tocar em cada um de nós, né? Que nós tenhamos essa disposição de sermos como Cristo foi, né? Senhor Jesus! Né? Quando ele andava na terra, ele cumpria tudo isso aqui, né? Mas ele deixou tudo isso, né? Introduziu isso na natureza de Cristo ali, né? Depois pegou tudo isso e colocou dentro do Espírito, e esse Espírito hoje habita dentro de nós, e o Senhor ele quer nos transformar também da mesma forma, né? Senhor Jesus, né? O Senhor ele nasceu de maneira especial ali com a natureza divina, mas ele também viveu uma natureza humana totalmente voltada, totalmente saturada por Deus, né? Querendo apresentar Deus ali para as pessoas, e é esse mesmo processo que o Senhor quer fazer conosco, né? Ó Senhor Jesus, né, para que nós tenhamos um viver totalmente encabeçado por Deus. O Senhor Jesus aqui na terra ele não fazia nada que ele queria, não pensava o que queria, não ia para onde queria, tinha um viver totalmente governado pelo Senhor, né? Ó Senhor Jesus, e hoje pela mesma forma ele quer fazer conosco, né? Que nós reinemos em vida, né? Sendo encabeçado pelo Senhor, pelo Rei dos Reis. Ó Senhor Jesus, e ele nos deu o principal, né? Que a partir do momento que a gente aceitou ele, essa vida entrou em nós, né, nós recebemos o DNA divino, a nossa vida é mudada. Nós recebemos todas as características de Deus, né, no nosso espírito. Ó Senhor Jesus, esse é o genótipo, né, que tem ali todas as características do Pai. Tudo que a gente precisa, né, se trabalhar na nossa natureza humana, no nosso viver, tudo isso Cristo cumpriu, e hoje ele pegou tudo isso e colocou no Espírito. E se nós vivemos no Espírito, exercitando o nosso Espírito, né, isso vai ser cada dia mais transformado na nossa vida. Mas ele também quer nos dar o fenótipo, né, que é o ambiente, né, Senhor Jesus, que é já as características que Deus já colocou no nosso Espírito, mas o ambiente adequado para a gente começar a substituir o nosso viver humano, né, comum, ali, caído, por um viver santo, né, separado por Deus. Esse ambiente é a vida da igreja, né, um viver em comum com os irmãos, né, tocando na palavra, desfrutando o Senhor, tocando em livros espirituais que vão nos ajudar, né, cada dia mais, né, viver nesse ambiente favorável, nesse ambiente cheio da vida de Deus, onde tem irmãos que vão nos ajudar a exercitar nosso espírito, a tocar na palavra, né, a ser direcionado, né, pela palavra profética, a compreender, né, aquilo que o Senhor quer, né, e assim nós vamos sermos transformados, né, de glória em glória até sermos como o Senhor é. Ó Senhor Jesus, em vida e natureza. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça, né, de compartilhar o vídeo, né, orar ao Senhor para que Ele te mostre, né, as pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem chegue aqui os vídeos do canal, né, que o Senhor Jesus te abençoe a pessoa que Ele te mostrar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.